na sua opinião, né, se o Banco Central ele poderia ter atuado e de que forma, na sua opinião, ele poderia ter atuado para tentar segurar assim, o câmbio? Vamos lá, eu acho que isso teria sido importante. Vamos entender o que está acontecendo com o câmbio no Brasil nos últimos 4 anos. Né? No Brasil, a vida inteira foi dependente, né, quase como um drogado, dependente de capital externo vindo do chamado carry trade. Um monte de investidores no mundo só vinham para o Brasil porque o Brasil pagava 25% de taxa de juros, 20%, né, lá em 2016, 14%, né, 2017, depois começou a cair. Então, foram décadas em que o Brasil atraiu muito capital, mas é um capital pouco leal. É um capital que vem, quando ele vem é gostoso, dá aquela sensação de tá tudo ótimo, né, que beleza, que maravilha, o câmbio aprecia, quando o câmbio aprecia, a inflação cai, a classe política se acomoda, fala, opa, então tá tudo bem, não precisa fazer reforma, que bom. Então. E aí o Brasil, nos últimos anos, por conta da força desinflacionária estrutural no mundo inteiro e das suas próprias forças desinflacionárias locais, né, o alto desemprego, a alta capacidade ociosa, o Brasil passou a ser um país que paga taxa de juros mais civilizadas. Isso é ótima notícia. Né? A melhor notícia dos últimos 5 anos, se me perguntar qual a melhor notícia dos últimos 5 anos, é o Brasil ter passado de ser um país que pagava 15, 20 de taxa de juros para ser um país que paga 4 ou 5. Né? Agora fomos para 2, daqui a pouco vamos voltar para 4 e tal. Mas é uma mudança espetacular, em que o Brasil era o país que mais pagava taxa de juros no planeta Terra. Porém, você tem os custos dessa transição, né, as dores do amadurecimento. O que acontece é que quando você joga a taxa de juros lá para baixo, você vai aos poucos expulsando este tipo de capital, o capital que só vinha por taxa de juros alta. Então tem um monte de investidores que mesmo se adorassem o Brasil, eles se acostumaram a vir para o Brasil quando pagava 15, eles não vão vir por 2, por 3, por 4, por 5 ou por 6, é um outro patamar de taxa de juros. Mas não é necessariamente ruim. Você troca este tipo de dólares a gente tem que trocar por um outro tipo de dinheiro, que é o dinheiro interessado em privatizações, em infraestrutura, em oportunidades de crescimento econômico. Né? Então, é isso que está acontecendo com o Brasil. O Brasil mudou o patamar do câmbio, refletindo essa transição. A crítica que a gente tem ao Banco Central é a seguinte, no mundo de hoje, talvez a grande novidade do ponto de vista de investimentos é o número, né, vocês estavam conversando aí um pouquinho antes, seu colega estava conversando sobre ETFs, sobre criptomoedas, sobre, né, todas essas questões. A grande novidade dos últimos anos é o quanto existe de mecanismos e fundos e ETFs e algoritmos, né, e fundos quantitativos que tentam olhar para o mundo inteiro e achar uma tendência, né, uma tendência de alta no Bitcoin, e aí sobe, dá aquela impressão que não vai parar de subir nunca. Neste mundo, o Banco Central não pode, como ele fala, ser totalmente passageiro. O Banco Central tem muito poder. Claro que do lado fiscal as coisas precisam ser feitas, mas o Banco Central tem bastante poder do ponto de vista monetário e cambial. E o Banco Central permitiu que a moeda brasileira desvalorizasse, sem nenhum respiro. Então, ao invés dos compradores de dólar no Brasil serem investidores brasileiros assustados, ou empresas brasileiras querendo se proteger, o real brasileiro ele se desvalorizou tanto, de forma tão contínua, sem pouquíssimas intervenções do Banco Central, que realmente virou uma mania, tipo o Bitcoin, né? Então, todo mundo no mundo colocou o real no radar como uma possibilidade de hedge. Então, o cara que está comprado em México, ele compra um pouco de dólar contra o real para se proteger. O cara que está comprado em bolsa de emergentes, compra um pouco de real para se proteger. E aí, foi virando quase que uma mania. O Banco Central, na nossa visão, poderia ter sido mais ativo aí, porque o brasileiro tem um tremendo trauma com a inflação, mas o brasileiro também tem um tremendo trauma com o câmbio. Né? A hora que você deixa o câmbio andar e passar para preços do jeito que passou, é como aquela história da pasta de dente que saiu do tubo. Depois é difícil colocar de novo. Né? No fim das contas, volta.
Porque com o câmbio desvalorizado, você começa a gerar uma balança comercial tão superavitária, e é possível que a balança comercial do Brasil passe de 80 bi de superávit nesse ano e no ano que vem, que aí este excesso de dólares faz, aos pouquinhos, o câmbio voltar e se aproximar muito mais de 5 ou 4,5, que é onde a gente acha que ele vai, para onde ele vai nos próximos tempos. Só que no meio do caminho, você deixou um rastro de destruição e de insegurança tão grande que as pessoas entram em pânico. Quando o câmbio desvaloriza desse jeito, no Brasil sempre foi prenúncio de desgraça. Então as pessoas realmente começam a ficar com medo de que o país vai quebrar, de que a inflação vai explodir, de que os juros vai ter que voltar para 10, senão não segura a inflação. Então acho que muito de toda esta sensação térmica poderia ter sido reduzida com um Banco Central muito mais ativo no mercado cambial. O Banco Central tem bilhões e bilhões, centenas de bilhões de reservas internacionais, não tem por que não usar. Mas eles têm um perfil muito liberal, e não, o câmbio vai para onde ele tem que ir. Aí, o que acontece é que ele é super liberal com o câmbio, mas aí ele fica refém da taxa de juros, porque a inflação sobe, e aí o Banco Central é impelido a subir taxa de juros, e fica uma combinação ruim, porque você está subindo taxa de juros num país que está com 20% de desemprego, não faz sentido. Então, teria sido, na nossa visão, uma combinação melhor, ser mais ativo no câmbio, para poder observar com mais tempo e menos pressa de subir os juros, para ver realmente a grande questão que se coloca hoje, que é se o repique inflacionário é um repique, ou ele é o começo de um processo. Na nossa visão, ele é um repique, mas vai demorar para isso ficar claro, porque com o câmbio lá em cima, você distorce um monte de coisas, você gera pressões inflacionárias que talvez não precisassem, além de todas as pressões que tem dessa questão de pandemia e de descasamento de oferta e demanda. Desculpem a longa resposta para a breve pergunta, mas achei que era importante nesses detalhes. É uma questão fundamental. O Banco Central não deveria ser passageiro. Bancos centrais do mundo inteiro têm um enorme poder e são muito atuantes, e o nosso é um pouco, talvez, passivo demais.